Eu estava fazendo um curso de pós-graduação numa faculdade aqui, que eu não vou falar o nome, mas é muito famosa no mundo inteiro. Uma faculdade aqui de Campinas, só para dar uma dica. E daí teve uma hora que tinha que apresentar o trabalho lá, fazer uma prévia do trabalho para os professores que estavam nos orientando. E eu já estava, nessa época, desenvolvendo cientificamente o nosso método. Eu estava lá e chegou minha vez de apresentar o trabalho. Então, formou-se alguns grupos assim, e o professor chegava e cada aluno apresentava e ele ia passando para os outros. A hora que chegou a minha vez de apresentar, eu fiquei, assim, surpreso, porque juntou um monte de colegas meus de classe na minha apresentação. Eu falei, poxa vida, o pessoal está interessado, né? Eu fiquei... Daí fui apresentar. Daí, no meio da apresentação, eu falei, olha só, no meio científico de uma grande universidade, eu falei uma palavra meio que proibida, pelo menos na minha época era meio proibido. Eu falei de amor. O professor virou para mim e falou assim, uma cara de bravo, mas amor não é ciência. Tudo bem? O que eu vou falar? Então, a gente tem essa ideia. A ciência, ela criou uma persona. Você imagina a ciência cria uma persona que fala que o amor não faz parte da relação professor e aluno. Então, a gente fica com isso na cabeça. Ser professor não pode ter amor sendo professor. Eu acredito que hoje em dia, talvez isso pareça um absurdo. Não sei, pelo menos para mim, hoje parece. Mas ainda, na cabeça de muita gente, parece que não. Que é assim mesmo. Que amor é coisa de romance, é coisa de... Não é científico. Então, olha só, outro dia recebi uma resposta, uma pergunta, desculpa, de um internauta muito interessante, já que nós estamos falando de amor. Ele perguntou assim, a psicomotricidade é uma pseudociência? Pseudociência? Pergunta muito interessante. E eu respondi assim para ele, olha, a motricidade humana é considerada ciência. Por quê? A motricidade humana, eu estou falando do movimento corporal do corpo. Eu estou falando de músculo, eu estou falando de ossos, eu estou falando de nervos, eu estou falando de coração, eu estou falando de sangue, entendeu? Eu estou falando de força, estou falando de resistência, eu estou falando de corpo, flexibilidade. Agora, isso a motricidade. Agora, a psico da motricidade já nos remete à psique, à psicologia. E a psicologia ainda existe muito questionamento no meio científico se a psicologia é científica. Porque a psicologia, ela trata da psique. E a psique não é uma coisa fácil de se medir, de transformar em números, de fazer uma avaliação quantitativa. A psique, você imagina o inconsciente. Como que eu vou comprovar o inconsciente se ele é inconsciente? Difícil, né? Mas a gente sabe que o inconsciente existe pelos reflexos, e por outros parâmetros que estão surgindo agora, com a mecânica quântica. Então está surgindo, estamos desbravando o ambiente subatômico.
que nós entramos na antimatéria, que nós estamos entrando no campo psíquico através da mecânica quântica. Então, está nos dando, assim, pelo menos nós estamos entendendo que está nos dando um caminho científico para tratar da psique. E daí nós teremos uma psicologia científica, né? Mas, então, a psicomotricidade, eu acho, isso é a minha opinião, existem muitos trabalhos científicos sobre psicomotricidade, então isso vai, no colegiado científico, vai dando uma certa robustez à psicomotricidade em termos científicos. Então, nós vamos caminhando. Então, eu diria que nós estamos em processo de desenvolvimento a psicomotricidade, tanto quanto a psicologia. Então, daí nós vamos poder falar de amor cientificamente. Daí já muda. E muda, inclusive, o quê? O persona do professor. Daí vai fazer sentido aquela professora da creche que troca a fralda do seu aluno com o amor. Porque vai estar comprovado cientificamente que aquela atuação dela é muito mais do que uma coisa mecânica de trocar fralda. Ela está fazendo uma intervenção psicomotora